Você sabia que é possível ver fotos e perfis privados no Instagram? É isso mesmo. Não importa se alguém bloqueou você ou se você não tem a permissão para ver o perfil. Através do Insta Private View, você será capaz de contornar isso. Criamos algo exclusivo que pode ajudá-lo a ver os perfis privados ou bloqueados facilmente. E o mais importante, com anonimato e segurança. Dessa maneira, você terá acesso a todo o conteúdo do perfil, como fotos, vídeos, além das atividades do perfil da pessoa. Para usar a ferramenta, é muito simples e rápido. Basta seguir as instruções abaixo. Passo 1. Acesse o nosso localizador. Passo 2. Informe no local específico o código gerado pelo ativador. Esse processo é necessário para evitar que robôs utilizem nosso sistema. Passo 3. Nosso sistema validará o código informado. Passo 4. Informe o nome de usuário do perfil que deseja visualizar. Passo 5. Deixe que a nossa ferramenta faça todo o trabalho. Passo 6. Visualize o perfil desejado de forma segura e anônima, através do link gerado. E então, gostou? Acesse agora gratuitamente e tenha acesso aos perfis privados do Instagram você também. Como fazer sua previdência? Escolhi um lugar bastante simbólico no mercado financeiro, aqui o Centro de Operações da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, para falar de um tema que muitas pessoas não associam exatamente ao mercado financeiro. Afinal, previdência, trata-se de fundos de previdência ou planos de previdência, produtos de seguradoras. O que isso tem a ver com o mercado financeiro? Bom, antes de falar um pouquinho mais sobre esse assunto, chama atenção para um outro elemento bastante simbólico. Vocês veem aqui no centro dessa sala a mesinha onde fica o botão vermelho, onde é acionado o Circuit Breaker quando há uma alta muito forte ou uma queda muito forte da bolsa, mais ou menos 10%, aciona o Circuit Breaker para que os ânimos se acalmem e as notícias se consolidem até que as pessoas possam voltar a negociar. Lugar bastante importante para o mercado. E por que previdência tem a ver com o mercado? Porque se você já parou para pensar, para se preocupar na sua família, nos seus dependentes, na sua renda futura, foi atrás de um plano de previdência, você percebeu que tem que haver uma negociação, uma avaliação com cuidado do produto que você vai escolher, porque plano de previdência, primeiro, existem vários no mercado. Segundo, porque existem custos associados. Um plano de previdência é composto por um fundo de previdência, tem taxa de administração, e uma má escolha na taxa de administração pode fazer você pagar muito mais do que precisaria. Além disso, costuma-se cobrar nos planos de previdência chamada taxa de carregamento, que é uma taxinha que você paga para entrar no plano. Cada aplicação que você faz leva uma mordida que as pessoas não percebendo pode estar perdendo ali numa primeira aplicação, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4, às vezes 8% do valor aplicado, o que exige um bom tempo de recuperação para você poder ter o seu dinheiro aplicado, mesmo com o rendimento do seu fundo. Agora, é importante chamar atenção. Se você pesquisar bem no mercado, os fundos de previdência ou planos de previdência, hoje, muitos deles não têm taxa de carregamento. Aqui no BTG Pactual Digital, você vai ter lá a relação dos planos à sua disposição e você vai encontrar planos sem a chamada taxa de carregamento, ou seja, a questão de pesquisar, você se livra do custo mais pernicioso que tem esse tipo de produto. Agora, você que acompanha os meus ensinamentos, os ensinamentos do André Bona, todo o conteúdo que a gente traz para você aqui na parceria com o BTG Pactual Digital, certamente você se sente estimulada a abrir mão de alguns custos do seu planejamento, tentar fugir da taxa de administração. Por que eu vou contratar um plano de previdência que tem uma carteira sempre previsível, um percentual em renda fixa, um percentual em renda variável, esse percentual não muda? Por que eu mesmo não faço meu percentual de carteira, minha composição de carteira de acordo com o que meu plano faria? Se eu estou propenso a contratar um plano que tenha 70% em renda fixa, 30% em renda variável, será que não seria a mesma coisa eu colocar 30% num bom fundo de ações e 70% num bom fundo de renda fixa? Ou melhor, para fugir da taxa de administração dos fundos, não seria mais interessante eu colocar 30% do meu capital em títulos públicos ou debêntures ou CDBs e 70% em ações, usando o home broker, usando a ferramenta de negociação para fazer boas compras? Essa é a reflexão que muitas pessoas têm, sabiamente procurando evitar as taxas de administração. E aí vem uma importante ressalva.
Os fundos são serviços de estratégia de investimento, em que você escolhe um fundo de acordo com a estratégia descrita no plano, né, oferecido pelo gestor, no prospecto do fundo, e com base nessa estratégia você vai tranquilamente confiar seus recursos ao gestor para que ele distribua o seu capital de acordo com aquela estratégia. Então você paga uma taxa de administração para que alguém não só conduza uma estratégia no seu lugar, mas também cuide de distribuir o seu recurso a cada nova aplicação naquela composição ou de forma a seguir a estratégia. Planos de previdência, em geral, aqueles que são oferecidos normalmente pelo gerente do seu banco, lá no banco de varejo, cobram uma taxa de carregamento com o argumento de que alguém se senta com você para traçar uma estratégia de previdência. Quanto aplicar, durante quanto tempo, que cuidados tomar pela inflação, que tipo de ajuste fazer, vai ter uma documentação dos beneficiários. Então, quando uma instituição oferece para você um plano de previdência sem taxa de carregamento, supõe que você já tem uma noção básica que vai poder evitar aqueles planos que exigem uma cobrança porque teoricamente propõe um serviço para você, um serviço que é simples e que você pode, na contratação do plano de previdência, listar os beneficiários e conduzir sua estratégia de forma própria. Cabe ressaltar que uma pessoa que não tem conhecimento sobre estratégia, não tem conhecimento sobre mercado financeiro, que não se sente à vontade para escolher seus títulos, suas ações, essas pessoas se sentirão muito confortáveis em pagar uma taxa de administração para um fundo, para um gestor de fundo, para que esse conduza a sua estratégia. Na prática, o que está se fazendo é economizar tempo não só de tomar a decisão de investimento, mas um tempo de aprendizado também. Na prática, o que está se fazendo é confiar para que o gestor use o conhecimento dele, a estratégia dele, a equipe dele para alcançar os seus objetivos. Então, justifica-se pagar uma taxa de administração justamente para ter esse retorno em volta. E, obviamente que se você faz uma boa escolha de fundo, aquela taxa de administração que é paga com sobras é compensada com um bom desempenho desse fundo. O que não vale a pena pagar hoje em dia, muitos bancos estão extinguindo essa taxa, a taxa de carregamento. Aí sim você teria que abrir mão. Agora, e no caso da pessoa que tem algum conhecimento, que tem tempo, deveria abrir mão de um fundo ou de uma estratégia de fundos de investimento para investir por conta própria, através do home broker, na Bolsa de Valores? Cabem algumas ressalvas, alguns cuidados que devem ser levados em consideração. Para você negociar diretamente o home broker, não basta você olhar o seu home broker uma vez por mês e naquele momento que você entrou, naqueles 15 minutos que você tirou para organizar suas contas, decidir em quais ações investir, de quais desinvestir, quais títulos comprar. Você precisa ter uma certa estratégia de acompanhamento do mercado para saber o que está valendo a pena, o que deixou de valer a pena para substituir seus ativos. Então tem um envolvimento. Então, aquela taxa de administração que você deixaria de pagar para o gestor do fundo, você vai, na verdade, economizar, porque você está usando o seu conhecimento, o seu tempo, sua energia, seu suor para estudar o mercado, acompanhar o mercado, um pouco daquele nervosismo da negociação do home broker, que é saudável, mas é muito mais tranquilo para quem entende, e, obviamente, um tempo para estudar o mercado, para participar de fóruns, chats, dúvidas com o seu assessor de investimentos, enfim, tem todo o envolvimento. Além disso, o investimento por conta própria exige uma organização por conta própria. Você tem uma relação do quanto você pagou por cada título, na hora de vender, quanto você teve de lucro, apurar o lucro que foi retido pela bolsa, preencher o DARF corretamente, controlar o arquivo do DARF, lançar tudo isso no seu imposto de renda no próximo ano. Durante os anos que eu investi em ações, tinha uma carteira robusta de ações, eu tinha páginas e páginas de declaração de imposto de renda com informações do que eu lucrei, do que eu arrecadei, do que eu controlei, enfim, é um trabalho que você assume. Na prática, você que se sente confortável no mercado financeiro, pondere se o seu tempo será realmente recompensado. De repente o volume é pequeno, pondere se o tempo será recompensado, se não seria o caso de investir com uma estratégia de fundos de ações e fundos de renda fixa, ou de repente até uma estratégia de fundos de previdência, considerando que no longo prazo você vai estar com uma carteira que não vai ter mordidas de imposto de renda no meio do caminho, você vai ter uma apuração de imposto só no final, pode ter um benefício fiscal muito interessante. A carteira de investimento desse fundo de previdência será uma carteira de longo prazo, com características de longo prazo, certamente com ganhos mais consistentes. Então é importante ponderar isso. Normalmente, pessoas que não têm conhecimento e não têm tempo se beneficiarão muito mais de um plano de previdência.
Pessoas que têm conhecimento e não têm tempo vão se beneficiar de uma carteira de fundos para o seu plano para a Previdência. E pessoas que têm tempo e conhecimento certamente se beneficiarão de usar um home broker, de se aprofundar na estratégia de conhecimento do mercado, envolvimento com o mercado, para fazer aquisições usando ferramentas de tecnologia que a Bolsa oferece para você poder fazer escolhas justas com investidores que estão ali negociando com transparência. Então é uma questão de você entender qual que é a sua limitação de tempo, de conhecimento para tomar a decisão da estratégia mais adequada. Sem dúvida alguma, para a maioria dos brasileiros, para a maioria das pessoas, eu diria mais de 80%, fundos de previdência, planos de previdência baseados em fundos de previdência são a melhor solução. Para você que está aprofundando o seu conhecimento com aquilo que a gente traz aqui na parceria com o BTG Pactual Digital, está aprendendo